Olá! Hoje eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você sentiu paz? Sim, aquela paz, aquele refrigério, aquele descanso, aquela tranquilidade no seu coração, em que você respira e pensa, eu tô em paz. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Que você sentiu paz? Nós vivemos em um tempo em que a paz está cada vez mais escassa. Muitos querem paz, mas poucos conseguem encontrá-la. A angústia, ela está aí por toda parte. E eu entendo essa angústia. Olha a correria do nosso dia. Nós acordamos cedo para ir trabalhar, tem tantas coisas para a gente resolver, e a escola das crianças, são boletos para pagar, são algumas enfermidades que aparecem, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O celular que não para de receber, e quando a gente recebe não é uma palavra de elogio, não é uma palavra de alegria, geralmente são problemas, conflitos para a gente poder intermediar e coisas para a gente resolver. Então o tempo não para, a correria está aí para todo mundo. Mas e a paz? Cadê a paz? Cadê a tranquilidade? Porque essa angústia, essa correria toda, essa situação, como resultado disso, a gente vê muitas pessoas dependentes de medicamentos para sentir paz, para sentir tranquilidade. Você conhece alguém que toma remédios para dormir? Você conhece alguém que toma calmante? Eu conheço muitas pessoas. E eu entendo, porque realmente é muito difícil viver nesse mundo com essa correria sem ter paz. Todos os dias acontecem coisas novas, problemas, e a gente acha que não vai dar conta de tudo isso. E algumas pessoas até tentam contra a sua própria vida. A gente vê, é só abrir os jornais, é só ler os jornais, as redes sociais. Todos os dias acontecem casos de suicídio. As pessoas não dão conta desse sofrimento, dessa angústia, dessa correria, dessa falta de paz, dessa falta de solução para os seus problemas. Mas eu quero dizer algo para você muito importante. A paz não é uma ausência de conflito. Não se iluda. A paz não é isso. A paz, ela pode acontecer, mesmo se você estiver passando por um momento muito difícil e de muita tribulação. Eu quero compartilhar com você a verdadeira paz, o verdadeiro refrigério, a verdadeira tranquilidade. E para compartilhar isso com você, eu preciso ler João 14, 27, porque é o próprio Cristo dizendo assim: deixo com vocês a paz, minha paz lhes dou. Que a paz do Senhor invada o seu coração. Eu quero ler com vocês esse verso que eu finalizei o último vídeo, João 14, 27, onde Jesus diz assim: deixo com vocês a paz, minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com dor, nem com medo. Se você está se sentindo assim, angustiado, com dor, aflito, sem resposta, sem saber o que fazer, essa palavra é para você. O Senhor Jesus, que transborde a paz aí no seu lar, aquela paz que excede todo entendimento. Mesmo você passando por momentos difíceis, porque a paz não é a ausência de conflitos, mas é a dependência completa de Deus e de que Ele está no controle de tudo. Para a gente entender mais um pouquinho nesse estudo, nós vamos falar sobre a salvação que Cristo oferece e sobre a paz que Ele nos dá. Eu quero ler com você uma parábola, e essa parábola ela está em Lucas, no capítulo 15, nos versos de 3 a 7. Abra sua Bíblia e vamos ler. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que palavra linda e maravilhosa. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. A ovelha sabia que ela estava perdida? Sim, ela sabia. Ela não ouvia mais a voz do seu pastor. Ela não estava mais junta do rebanho. E a ovelha, quando ela ouve a voz do seu pastor, ela se sente cuidada e próxima dele. Ela sente segurança. O Senhor Jesus contou essa parábola porque de um pastor que amava o seu rebanho. Um pastor que sentiu falta de uma das suas 100 ovelhas, porque ele conhecia todas individualmente. Ele sentiu falta de uma que se perdeu. Então, ele prontamente deixou as 99 ovelhas em segurança lá no aprisco e voltou para poder resgatar. Continuando a explicação da parábola da ovelha perdida. Você já se sentiu perdida? Já se sentiu sozinho, desamparado? Pois é. Essa ovelha se perdeu das 99, mas o pastor, ele a conhecia individualmente, cada uma das suas ovelhas, e ele sentiu falta da que estava perdida. Então ele colocou as 99 ovelhas em segurança no aprisco e voltou para procurar a ovelha que estava perdida. E ele partiu em busca daquela ovelha. Ele não estava em busca de um número, mas ela de um animalzinho frágil que dependia dele completamente. Ele amava cada uma das suas ovelhas. E o pastor caminhou muito, até que ouviu balidos ao longe. Finalmente achou a ovelha, ferida, mas ainda com vida. Ele se alegrou muito, colocou-a nos ombros e voltou com a ovelha que estava perdida. E assim fica o nosso Deus. O nosso Deus, ele entregou o seu Filho Jesus para vir a este mundo, para se entregar em sacrifício vivo por mim e por você. Na caminhada da vida, às vezes nós nos perdemos com o pecado. Nós nos perdemos aqui neste mundo com os prazeres, com as coisas que nos são oferecidas. Mas o Senhor não nos esqueceu e nem nos abandonou. Ele voltou para nos resgatar. Ele veio a este mundo, Jesus se entregou por mim e por você, para que a nossa vida pudesse ser transformada, e com muita alegria Ele veio a esse mundo para nos resgatar, para nos levar para morar com Ele na eternidade, para adorar com Ele e com o Pai por todo sempre. Nós não estamos sozinhos, e se nos sentimos perdidos, vamos confiar, porque com o verdadeiro pastor, o nosso Senhor Jesus, nós estaremos seguros. Tem você andado longe dos caminhos do Senhor? Está ferido pelos espinhos do mundo? O bom pastor Jesus, ele deixou o céu, aquele céu maravilhoso, lindo, para vir nos resgatar, a mim e a você. Então, o Senhor se importa, Ele conhece a sua dor, o seu sofrimento, e Ele se importa com você. Não acredite nas coisas que o mundo diz, mas Jesus te ama, e é por isso que Ele voltou. Qual é a consequência final do pecado? Será que existe uma consequência para quem decide viver no pecado? Romanos 5,12 nos responde: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então sim, existe consequência para o pecado, e essa consequência é a morte. Mas o Senhor Jesus, doador da vida, Ele nos concede vida por meio do seu sacrifício vivo. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém.
E o ser humano, ele é capaz de resolver o problema do pecado sozinho? Será que se eu lutar muito com todas as minhas forças, eu consigo resolver o problema do pecado sozinho? Jeremias 2:22 responde: mesmo que você se lave com salitre, que é um sal muito poderoso, semelhante ao sal de cozinha, mas modificado com produtos químicos, e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Então, não, o homem não é capaz de resolver o problema do pecado sozinho. Nós necessitamos do Senhor. E como Deus resolveu o problema do pecado? Como foi que Deus resolveu? Romanos 5:17-19. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais o que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sabe aquela dívida que você não tem como pagar? Aquela dívida que podem até te ameaçar de morte, mas você não tem como quitar, você não tem como pagar? A dívida do pecado que nós tínhamos, o Senhor Jesus veio e pagou essa dívida por mim e por você. O Senhor Jesus, Ele veio nos trazer justificação. Ele foi o justo Deus que veio a esse mundo, venceu o pecado e comprou o direito de uma novidade de vida para mim e para você. Como somos justificados e salvos? Como é a nossa salvação? Efésios 2:8 diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É pela graça, mediante a fé. O Senhor é tão maravilhoso que a salvação depende de você acreditar ou não, receber ou não, ter fé ou não. Mas que Ele veio. Que Ele se entregou por você. E que Ele conquistou a tua vitória, Ele conquistou. Basta você aceitar e acreditar. E qual é a condição para que os nossos pecados sejam perdoados? Existe uma condição para isso? O Senhor Jesus veio. Ele se entregou, Ele já deu, Ele já liberou. Mas existe uma condição para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados? Sim, a condição está em Atos, no capítulo 3, verso 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. É necessário se arrepender e converter. E arrepender não é remorso. Arrepender é você não praticar mais. Você fez aquele pecado de que você não se orgulha, um pecado que te traz dor, sofrimento. Se arrependa, coloca diante de Deus, porque o Senhor perdoa todos os pecados. O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. E é necessário que nós colocamos diante dele, nos arrependamos e nos convertamos de todo o nosso coração, para que os nossos pecados sejam cancelados, em nome de Jesus. E como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Existe uma liberdade a respeito disso? Vamos ler João 8:32. Aqui em João, no capítulo 8, nos versos aqui de 32 a 34, nós vemos aqui o Senhor Jesus falando com os judeus. E olha o que ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado.
E lá no verso 51 o Senhor diz: em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, ela não verá a morte eternamente. O Senhor tem o poder de te libertar. Qual a segurança que nós temos a respeito da nossa salvação? O que assegurou a nossa salvação? Nós vamos ver a resposta aqui em 1 Coríntios 15, nos versos de 20 a 22. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sim, sabe aquelas pessoas, aquele dito popular que diz assim: tem jeito para tudo, menos para a morte não tem jeito, quando veio a morte acabou. Não, o Senhor Jesus, a palavra dele veio para quebrar isso, porque tem jeito para a morte sim. A palavra de Deus diz que para aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Então o Senhor Jesus, através da ressurreição, ele assegurou a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, sim, o Senhor Jesus assegurou a sua vida eterna. Através da morte dele e da ressurreição, ele está vivo, ele ressuscitou, os túmulos estão vazios. O Senhor já subiu ao céu e ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Ele veio aqui, ele foi e é o nosso advogado, mas um dia ele será o nosso justo juiz. E nós prestaremos conta de tudo que nós fazemos aqui na nossa vida e de todas as nossas escolhas. Então o meu conselho para você, conselho de irmão, de amigo, de uma pessoa que não te conhece, mas que ama a sua vida e ora por você: aceite o sacrifício de Jesus por você, porque foi por amor. E ele quer o melhor para as nossas vidas. E qual é o resultado de entregarmos a nossa vida a Cristo? Qual é o resultado? O que acontece com a gente? 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe aquele pecado que está sempre diante de você, que você acha: eu não mereço, eu não consigo, o meu pecado, eu já fui longe demais, o Senhor não pode perdoar, eu já fui tão longe que não tem mais solução para mim. O Senhor Jesus perdoou o seu pecado, é só você voltar para Ele, Ele está de braços abertos te esperando. Ele tem prazer na salvação, na nossa salvação e no arrependimento de um pecador. O céu entra em festa, assim como nós vimos na ovelha. O Senhor Jesus espera você e Ele tem uma nova vida para você, uma vida sem pecado, uma vida sem dor, sem sofrimento. Ele prometeu isso tudo na vida eterna, mas enquanto nós estivermos aqui, Ele estará conosco todos os dias. Qual é o resultado do perdão divino? Quando nós entregamos a Jesus, a nossa vida a Jesus, e vivemos ali o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, os nossos pecados foram perdoados, nós vivemos uma novidade de vida conquistada por Jesus na cruz do Calvário. O que acontece com a gente? Romanos 5,1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você recebe a paz. Sabe aquela paz que eu falei no início desse estudo? A paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode oferecer. Pois é, você tem mediante a fé. E você não precisa pagar por ela, não são só os ricos que têm paz. Não são só aqueles que praticam obras que têm paz. Não, mas aqueles que têm o caráter moldado por Cristo, eles não conseguem mais viver da mesma forma que viviam antes. Quando tem um encontro com Cristo, você não consegue ser aquela mesma pessoa que cometia os mesmos pecados, os mesmos erros. Não, a sua vida é transformada e você vive uma novidade de vida conquistada por Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa vida é uma vida em abundância. Sabe por quê? Porque se o seu pecado é muito grande e você não vê saída, a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o Senhor, Ele tem prazer em te salvar, em te resgatar e trazer essa paz
que o mundo não consegue oferecer. Nem as preocupações, nem as perturbações, nem a angústia, nem o sofrimento, nada disso pode encher o teu coração, porque a paz de Cristo, mesmo vivendo estes momentos difíceis de tribulações, de conflitos, ela vai existir no seu coração e na sua vida, porque ela vem de Deus para você. É um poder sobrenatural, é o poder divino aliado ao humano. O Senhor tem prazer em conceder essa paz para você. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos pecaram, não existe uma pessoa justa sequer. O único justo foi Jesus Cristo, que passou neste mundo e se entregou por mim e por você e nos deu direito a uma nova vida. Eu quero finalizar esse estudo, esse vídeo aqui, essa série Jesus e a Salvação, com o Salmo 13:5, que diz assim: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Que essa confiança seja verdadeira e genuína dentro de você. Receba o que o Senhor tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus.